Muito bem, está aqui no sítio. Eu vou ler esse livro aqui, alguns capítulos desse livro que fala sobre Cabralzinho, o herói do Amapá. Isso que vocês estão vendo aí é a lua. A lua está bonita aqui no sítio. Finalzinho do ano está entre cai chuva, faz verão, chove, tá assim o negócio para cá. Hoje fez um dia legal aí, tem uma lua bonita aí no céu. Vamos ler um pouco aqui da história do Cabralzinho, o capítulo 1 desse livro aqui do Jonathan Viana e o Giovanni Silva. Então, eu vou contar essas histórias aqui do livro. Eu sei que é uma ideia que eu estou tendo, né? Eu sei que muita gente gosta, alguns não gostam, mas é assim mesmo. Vou ler aqui. Eu estou trazendo aí o pessoal aqui do interior para contar os seus casos, contar suas histórias, pessoas mais velhas desse interior. A minha ideia é essa. Mas enquanto eu não converso com eles fora do ar, né? Porque tem que conversar antes, chegar e não vou chegar gravando assim na cara deles. Eu tenho que chamar e falar, olha, é assim, assim, assado, eu tenho que explicar o que é para fazer, senão o cara fica tolo, fica com tolice e não quer gravar, não quer contar a história dele, né? Aí fica complicado, mas enquanto isso eu leio aqui a história do Amapá, Cabralzinho, o herói do Amapá. Com as chamadas grandes navegações, os países europeus se lançaram ao mar, rumo ao chamado Novo Mundo. Em busca de riquezas, Portugal e Espanha, que saíram primeiramente nessa grande aventura de descobertas e domínio, dividiriam entre si as novas terras descobertas de além-mar pelo Tratado de Tordesilhas, assinado em 7 de junho de 1494. Mais tarde, outros países se lançaram tardiamente nessa empreitada por questões da demora da criação de um Estado unificado. Reclamaram dessa partilha entre as potências ibéricas, principalmente a França, que reivindicou direitos sobre as novas terras descobertas, entrando até em conflito várias vezes com Portugal. Dessa forma, o autor aqui, o Carvalho, afirma que com o Tratado de Tordesilhas, firmado em 7 de junho de 1494, Portugal passou a garantir o domínio sobre as terras exploradas e as que viriam a ser descobertas. Tratado este questionado por Francisco I, rei da França, que alegou não ter visto no Testamento de Adão a divisão do mundo entre as potências ibéricas. O autor aqui é o Carvalho, 1998, página 189. Vou ler mais aqui um trecho aqui. Desde então, a França passou a reivindicar a colônia portuguesa no novo continente, instalando-se primeiramente no Rio de Janeiro, formando a França Antártica. Logo, os franceses foram expulsos pelas tropas portuguesas. Mais tarde, invadiriam o litoral nordestino, instalando a França equinocial, no Maranhão. Novamente, não conseguiram fixar-se e foram expulsos da colônia. Mesmo sendo retirado à força da colônia portuguesa na América, os franceses não desistiram totalmente do Brasil. Por algum tempo procuraram outras terras para explorar e conseguiram se instalar numa área bem perto do atual estado do Amapá, nas Guianas, em 1605, afirma Reis. Mais tarde, por volta de 1679, os franceses começaram a voltar os olhos novamente para o Brasil. O alvo eram as vastas terras do Cabo Norte. Segundo Reis, o novo governador de Cayena, Reis é um dos autores aqui, né? Segundo o governador de Cayena, o Marquês de Ferrolles, começou a conceder autorização aos colonos franceses de livre comercialização com os indígenas que residiam nas terras do Cabo Norte, nessa empreitada francesa de comércio com os gentios do lado do Brasil, que aliás já tinham tido contato com os portugueses. Os franceses
chegaram até a ilha de Marajó, situada no Pará, sendo esses episódios relatados pelo barão do Rio Branco em suas memórias, afirmando que é somente a partir de 1679 que alguns franceses começaram a cruzar o Oiapoque, seja para negociar com os índios e comprar prisioneiros, seja para pescar peixe-boi na região dos lagos do Cabo Norte. Logo passaram a empreender viagens comerciais no Amazonas, que estenderam até as proximidades da confluência do Jari, entrando dessa forma em contato com os índios já submissos a Portugal, que viviam nas ilhas da embocadura do rio em sua margem esquerda. Essas constantes entradas dos franceses em território pertencente à coroa portuguesa passaram a preocupar os portugueses, pois eles já haviam começado a criação de alguns fortins em Macapá e na região do rio Paru, para o início da colonização das terras e a catequização dos gentios pelos missionários jesuítas com a instalação da capitania do Cabo do Norte. Essas fortificações faziam parte também de uma política de defesa das terras pertencentes à coroa portuguesa, que nem de longe resolveu a situação. Assim, os franceses continuaram entrando em território português e se dizendo donos da área, o que cooperou para aumentar ainda mais as tensões entre as duas coroas na fronteira entre a colônia francesa e a colônia portuguesa. Em 1688, os franceses intimaram os portugueses a abandonar as fortificações construídas acima da margem esquerda do rio Amazonas, porque, segundo o governador de Cayena, a área pertencia ao rei da França. Em 1697, os franceses penetraram as terras do Cabo Norte sob o comando do chefe das Ferrolles, aproximando-se dos fortins de Macapá e de Paru. Com a tomada das fortificações portuguesas nas terras do Cabo Norte, as tensões entre franceses e portugueses ficaram ainda maiores. Mesmo com toda essa instabilidade, a coroa portuguesa procurou resolver a situação conflituosa com a França por medidas legais, através de tratados. O primeiro tratado assinado entre Portugal e França fora o Tratado Provisional, em 1700. Tratado este assinado na cidade de Lisboa, em Portugal, que neutralizava a área pretendida pelos dois países europeus, ou seja, nem Portugal nem a França poderiam tomar posse das terras do Cabo Norte. Assim, Sarney e Costa afirmam que Roulet e Duque de Cadaval, o chefe de governo de Portugal, esse nome aqui é em francês, né? Então, a gente estudou até uma certa parte, e eu não estudei francês. Tem alguns nomes aqui que é em francês. Eu vou improvisar aqui, que eu acho que é a pronúncia, né? Roulet e Duque de Cadaval, o chefe de governo de Portugal, assinaram a 4 de março de 1700 um tratado provisório que estabeleceu pela primeira vez uma zona contestada. O tratado mandava destruir os fortins de Araguari e Cumaú ou Macapá e outros que se achassem da margem do rio Amazonas até o Oiapoque, desocupar a região e permitia que franceses, a partir de Cayena, entrassem até o Amazonas e portugueses, a partir do Amazonas, entrassem até o Oiapoque. Estas terras, que se estendiam entre os dois rios e até uma linha traçada entre Macapá e as fontes do Oiapoque, eram declaradas em suspensão da posse. O Tratado Provisional de 1700, apesar de não estabelecer limites entre as duas colônias, não foi muito favorável à coroa portuguesa, pois ela abdicava de alguns de seus direitos sobre as terras do extremo norte. Mesmo assim, Portugal o aceitou. Para evitar confrontos diretos com a França, tratado assinado, mas a questão fronteiriça ainda estaria por se tentar resolver em 1713, quando Portugal e França voltam a assinar outro tratado, conhecido por Tratado de Utrecht, que tinha por caráter a resolução definitiva das fronteiras entre a colônia francesa e portuguesa. No tratado assinado na cidade suíça de Utrecht, em 1713,
O chamado Rei Sol da França, Luís XIV, renunciou às terras do Cabo Norte, fazendo assim valer os direitos que os portugueses sempre tiveram desde a União Ibérica sobre as terras citadas e que a França sempre cobiçou, conforme consta no artigo 8º do Tratado de 1713. A gente vai ficar por aqui essa leitura, né? Já deu 10 minutos aí. E a gente continua aí esse primeiro capítulo no próximo vídeo aí. Cabralzinho, o herói do Amapá, livro de Jonathan Viana de Giovanni Silva. Ele carinhosamente, né? É uma edição limitada desse livro, conta a história de Cabralzinho, o herói do Amapá. Assim que tem o herói lá no... O herói que é o Tiradentes, esses heróis, né, que surgiram aí daí em Minas. Tem o herói também do Amapá, é o Cabralzinho. Só para vocês conhecerem aí um pouco da história do Amapá, né? E a gente está lendo aqui, esse livro foi carinhosamente cedido ou doado, não sei bem a palavra se foi doado, né? Ele deu de presente, né, pra gente esse livro aqui, é uma edição limitada, um livro feito com muito carinho aí pelo amapaense Jonathan Viana e Giovanni Silva. A gente está lendo um pouco para vocês conhecerem um pouco da história do Amapá, né? É isso aí, até o próximo vídeo aí.